Como ver? Arte, cultura e meio ambiente. E Biblioteca Raul Bopp, temática meio ambiente, apresentam expressões do campo reverberam nos centros urbanos. Cultura e ações para mitigar as mudanças climáticas. Um evento integrante do Circuito Urbano 2021. Apoio institucional, ONU Habitat, por um futuro urbano melhor. Com tinta de areia, escrevo os filhos desta terra, aqueles que da argila constroem sua existência. Com papel de xilema, limpo meu pranto feito de floema. Uma báscula pesa minha tristeza. Sempre estive aqui, contida pelo tempo. O sol é bom parceiro e a chuva lava meus lamentos. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Há muito tempo que ninguém olha pra mim, ainda pinto horizontes e amanhece a cada vez que a lua se esconde. Não tenho muitas promessas para as novas gerações, mas acredito em quem busca metamorfose. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Com tinta de cana, escrevo os filhos desta terra, aqueles artesãos de barro, cinza e serrapilheira. Com papel de madeira, carimbo de pedra, assino a carta da terra. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Mas preciso de vocês, os filhos desta terra, os destinatários da correspondência. Olá a todos, eu sou Mariana Paz Enciso, sou engenheira agrônoma e também artista e humana. E sou diretora do CECASA, Centro de Cultura em Agroecologia e Segurança Alimentar, aqui na cidade de Itapiraí, a 130 quilômetros da cidade de São Paulo. Como ver? Apresenta Centro de Cultura em Agroecologia e Segurança Alimentar, localizado no Vale do Ribeira, na cidade de Itapiraí, local que se destaca por seu potencial de preservação da Mata Atlântica.
Culinária natural, arte, sabor e saúde. Hortas pedagógicas, práticas de agricultura agroecológica por meio de cursos e oficinas. Preservação e sustentabilidade. Um espaço de produção cultural, artes visuais e música. Agroecoturismo, sensibilizando para preservar. O futuro da alimentação saudável está no presente da agricultura agroecológica. Palestras sobre segurança alimentar. Como ver, desenvolvendo sempre ações em prol dos 17 Objetivos da Agenda 2030, multiplicando novos olhares. Sobre as nuances da população e as mudanças climáticas, porque todos estamos involucrados nestas mudanças, sejamos uma pessoa, um grupo, um coletivo, sejamos uma empresa ou uma organização. A água é um tema muito importante e preocupante para a população mundial. A água já não se pode considerar somente que para consumo humano e consumo agrícola ou consumo das minerias. Também está incluído dentro de todo aquilo que nós compramos. Então, consideremos que a água já desce desde as montanhas, desde os rios, contaminadas pelos afluentes que se unen con un río principal y ese río principal se une y forma uma bacia. Então, essas águas não somente chegam, passam pelos campos, onde jogam agroquímicos, jogam fluxos de animais, como antibióticos, fezes de animais, e chegam até as usinas das cidades, principalmente metrópoles, que não são suficientes para purificar essa água. Então, uma parte dessa água que chega do rio, desde as montanhas até a cidade, até a usina, passa e fica escoando para todos outros rios que formam parte de outras bacias. Então, a contaminação não é somente dentro da cidade, também é dentro de uma região, é dentro de um país e também essas bacias percorrem até outros rios internacionais. Por exemplo, a bacia Platina, que integra os países Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai, para escoar água e fornecer essa água aos países como Paraguai e Bolívia que não têm saída para o mar. Então, imaginem, essa bacia Platina está integrada pelo rio Tietê, que passa pela cidade de São Paulo e já está contaminado. Então, temos que falar de um contexto múltiple, que é um problema múltiple, é um problema mundial. Não se pode contextualizar como uma só tela que está presente frente a nós. Está presente para todo mundo. Agora, a água, a população não somente consome água purificada, também consome água quando compra um refrigerante. Por exemplo, existem dados
que falam que para produzir, para elaborar 1 litro de refrigerante, precisam até 35 litros de água. Para 1 quilo de carne produzir no campo, o boi, o gado, por cabeça, precisa entre 80 a 129 litros de água para produzir 1 quilo de carne. Uma calça jeans precisa mais de 5.000 litros de água. O cultivo de algodão, para fazer ou para elaborar essa calça, que leva 4.000 litros de água. Ou seja, refrigerante não somente é água e açúcar. Essa açúcar vai ser produzida pela cana-de-açúcar, e essa cana-de-açúcar precisa água. Então, a conscientização não é somente individual, sino bem de forma coletiva, porque o problema é coletivo. Crece sometida entre sábanas de tierra, desde tu cabello corre agua de acequia. Un rayo de sol se hace anillo al alrededor, pierdes tu candor rompiendo os laços. O Cultivar Afeto é um projeto social de desenvolvimento, capacitação e implantação de hortas verticais caseiras para a população de baixa renda do bairro Morro Doce. A Maria Azul é uma doceria localizada no bairro Morro Doce, que pertence à cidade de São Paulo, e em um curso de negócios sociais de impacto positivo, realizado pela ONG Aventura de Construir, que nos assessora, junto com a Catálise Social e o INSPER, materializa a ideia de realizarmos uma ação mais concreta no nosso bairro. E a partir desse momento nasce o Cultivar Afeto. Nesse curso também tivemos a oportunidade de conhecer a Comover, que se tornou uma das grandes parceiras no desenvolvimento e na implantação das atividades do projeto. O objetivo do projeto é gerar economia de renda e também aumentar a oferta de alimentos saudáveis. As atividades que serão desenvolvidas no projeto são compostagem, a partir da utilização dos resíduos orgânicos que são produzidos nas casas, montar uma horta vertical como essa daqui, ou uma similar, sempre aproveitando os espaços ociosos que as pessoas têm em casa. O local onde serão desenvolvidas as atividades é um local acessível, acolhedor. Todas as pessoas podem ter acesso, principalmente as pessoas que possuem maior dificuldade para se locomoverem. As atividades também, elas estão pensadas de forma que acolham as pessoas, principalmente aquelas que possuem maior dificuldade de decodificar os códigos da linguagem escrita. Que essas pessoas elas possam incorporar esse conhecimento, que elas possam implementar as suas hortas, que elas possam ensinar outras pessoas a cultivarem hortas em casa. O Cultivar Afeto, em sua essência, ele está ligado a todos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030, mas com alguns ele possui uma conexão mais forte. Nós temos o objetivo número 2, que é Fome Zero e Agricultura Sustentável. O objetivo número 11, que fala sobre as cidades e as comunidades sustentáveis. O objetivo número 12, que fala sobre consumo e produção responsáveis. E o 17, que aborda as parcerias e os meios de implementação. Esses 4 objetivos, eles norteiam de uma forma muito mais ampla todas as atividades do Cultivar Afeto.
Então, se o problema já chega desde os rios que nascem nas montanhas e que passam pelo campo e depois chegam contaminados na cidade, é uma expressão do campo sobre a cidade. Então, a solução está no campo. E o campo não somente pode ter uma agricultura que se chama moderna, quando ela destrói muitas coisas. Então, temos outra solução que se chama agroecologia. E a agroecologia não pode ser olhada em um contexto só. A agroecologia tem que ser olhada com vários contextos, porque ela é uma ciência aplicada que contribui e se alimenta de outras ciências. Os pilares da agroecologia são a diversidade genética, a diversidade cultural e a diversidade de espécies. Quando eu li no site do Ministério do Meio Ambiente e vi a informação que 50% de todos os resíduos sólidos que são coletados pelos caminhões de lixo são orgânicos e poderiam ser compostados, isso me deixou bem assustada. Nós temos muito que andar sobre esse assunto, temos muito que nos desenvolver e utilizar esse material que é muito rico e transformar ele em terra. O solo é um banco de nutrientes e micro-organismos que nutrem os cultivos. Por isto, é muito importante preservar o solo. Existem distintos tipos de solo segundo seu conteúdo químico: macronutrientes e micronutrientes. As plantas necessitam de grandes quantidades de macronutrientes, como nitrogênio, potássio e fósforo. Os micronutrientes como cálcio, magnésio, ferro, zinco, entre outros, são muito importantes, mas os cultivos absorvem em poucas quantidades. Segundo a concentração destes elementos químicos, o solo pode se tornar ácido, neutro ou alcalino. Existem cultivos que resistem ou não a estas características. Se entendermos nosso solo, entenderemos que a vida começa e termina nele. A garrafa é um material muito acessível para todas as pessoas. Ele está disponível e aí em grande escala, infelizmente. E esse material aqui, em processo de decomposição, já tem mais de um mês. Então, não é possível identificar mais os resíduos orgânicos que eu utilizei aqui. Então, ele já está nesse processo mais avançado de compostagem. E esse daqui está começando. Então, ele tem um dia que eu coloquei esse composto, esse resíduo aqui dentro. Então, é possível identificar ainda quais são os resíduos orgânicos que eu utilizei para realizar essa compostagem e fazer todo o processo. Então, e aqui, nessa parte, nesse recipiente, que também é uma garrafa PET, vão ser coletados o líquido que será usado, que pode ser utilizado como um biofertilizante. O cultivo de hortaliças, ele é uma atividade milenar, mas quando chega na esfera urbana, ela nos traz muitos benefícios. Então, ajuda a controlar o clima, diminui a temperatura, nos dá uma utilização concreta, palpável, sobre a compostagem dos nossos resíduos orgânicos em casa. Que através da realização da compostagem, nós podemos transformar todos esses resíduos orgânicos em terra. E podemos cultivar nossas hortaliças, podemos cultivar nossas plantas.
aumenta a biodiversidade e cria também esses ambientes muito mais verdes, nos possibilita estarmos muito mais próximos da natureza, nos possibilita mostrar para as crianças como são cultivadas, como nascem, como crescem muitos alimentos que elas consomem. Então, nos deixa muito mais próximos, muito mais conectados com a natureza. A compostagem é a solução mais eficiente para a fertilização dos cultivos. Por quê? Porque recicla a matéria orgânica e retém o carbono no solo. Além de os cultivos serem mais nutritivos, a compostagem ajuda a melhorar a estrutura do solo, a umidade e o ar. O interessante é que a compostagem utiliza resíduos orgânicos que muitas vezes são de origem internacional. Por exemplo, alguns cultivos são importados da Argentina, como a maçã, feijão, trigo, entre outros, o que significa que aqui no Brasil eles se transformam em resíduos e quando compostamos eles já têm nutrientes de outros solos internacionais, o que significa que a compostagem é uma solução dinâmica e é uma solução de ciclos. O glacial e a montanha tinham uma dúvida: qual deles teria a maior altura? A montanha era majestuosa e cheia de vegetação. Uma mata imensa, repleta de árvores, protegia o glacial do sol e proporcionava temperaturas gélidas para manter o seu estado sólido. O glacial era branco e, em suas partes mais congeladas, a cor era azul. Um azul que se tornava mais forte em função da compressão do gelo. E a montanha sempre dizia para o glacial: eu sou a mais alta, tenho mais de 5.000 metros e alimento milhões de árvores. E o glacial então respondia: eu sou muito mais alto que você e chego até o outro extremo da mata e sempre permaneço intacto. Um certo dia, alguns homens chegaram com ferramentas e cortaram pouco a pouco as árvores da montanha. E a montanha se perguntou: será que vão derrubar 2, 3 árvores? E o glacial, assustado, disse: será que vão retirar e plantar novas árvores? E então, os dias passaram e os homens ainda continuavam cortando, derrubando e deixando tudo absolutamente desolado, até levarem embora a última árvore da montanha. Com este imenso desmatamento, o glacial e a montanha ficaram desprotegidos da intensidade do sol, sendo atingidos por um intenso calor e sem a proteção das árvores nativas da floresta que foi desmatada. Então, o glacial começou a se sentir temeroso. Não tem jeito, falou o glacial. Vou me transformar em uma cachoeira. Ora, nem tanto. Talvez você vire somente um rio, exclamou a montanha. Tempos depois, com as altas temperaturas em função da presença do sol, uma intensa chuva chegou em forma de tempestade e arrastou sobre o solo o restante das plantas e terra que haviam ficado na superfície da montanha, o que a tornou muito menor do que um dia já pôde imaginar. Então, assim, o glacial e a montanha compreenderam que a beleza pode esperar e pouco importa quem é o maior ou o menor. O que importa realmente é que tudo é importante neste imenso ecossistema e que a força necessária para tornar a crescer nos ajuda a compreender a natureza
que se renova e é muito resistente, mas precisamos urgentemente protegê-la, contribuindo para preservá-la e manter a sua mágica resiliência. O problema da água é preocupante. As mudanças climáticas estão afetando a disponibilidade da água, principalmente para o consumo. Tem uma pesquisa da Universidade de McGill, em Canadá, sobre os rios não perenes. Esses rios têm um período de seca em algum momento do ano, mas nesse momento que eles estão com afluentes, contribuem para a produção de alimentos e consumo da população. Os resultados da universidade indicaram uma situação de seca de mais do 60% desses rios, considerando que temos aproximadamente 64 milhões de quilômetros de rio no planeta. Então é muita a porcentagem de 60%, e se estima que esses rios, além de não ser perenes, os que têm um afluente o ano inteiro, também vão ter perdas dos afluentes de água. Soluções para a cidade: é importante considerar sistemas solares, e para o campo também, porque o campo está tendo problemas com os poços da água, e também, ao ter problemas com a disponibilidade da água, aumentam os impostos de luz. Por quê? Porque as hidroelétricas, que são as principais consumidoras de água para fornecer luz, energia à população e às indústrias, às empresas, elas também estão com uma falta de disponibilidade de água. Então elas sobem os impostos e isso reverbera na população geral. Conseguir políticas públicas ou planos de advocacy que sejam ferramentas para planejar políticas públicas e que elas consigam esses sistemas solares que que sejam menores os preços desses sistemas, que seja mais acessível, conseguir bombas solares, construir tetos captador de chuva nos campos. Nesse sentido, a bioconstrução vai contribuir muito. Esse local que está implantado a minha horta vertical, ele é um local que bate mais ou menos umas 2 horas de sol por dia. Ele é considerado como um local de sombra, um local mais difícil para cultivar, mas não é impossível. Nós podemos colher muitos alimentos cultivando nesses locais. Nós precisamos identificar quais são as hortaliças que melhor se desenvolvem neste local e transformá-los, colocá-los para produzir alimento, produzir beleza, produzir vida, que é isso que a horta é. E, além de tudo, ela deixa esse espaço muito mais aconchegante, muito mais alegre, e é um local que eu gosto muito de vir, que eu venho todos os dias, que eu sempre estou olhando, sempre estou cuidando. Então, convido todos a cultivarem uma horta em casa e se encantarem com as hortaliças, se encantarem com o desenvolvimento das plantas, e elas sempre têm o tempo delas, têm o tempo próprio delas,
Além de todos os temas relacionados à horta, o projeto também ele aborda as dimensões do afeto. Afeto comigo, com a minha casa, com minhas economias, com o próximo, com a cidade, com a natureza. E muitas pessoas, elas pensam que morando em uma cidade, tendo pouco tempo, não estando dentro de nenhuma instituição, nenhuma ONG de grande porte, relacionadas ao meio ambiente, que elas não possam fazer nada para contribuir para a sustentabilidade. Mas é possível fazer muita coisa. Enquanto moradora de uma cidade, eu posso fazer compostagem dos meus resíduos orgânicos produzidos na minha casa. Eu posso reciclar, eu posso montar uma horta, eu posso cultivar plantas, eu posso convidar a minha família para ajudar no cultivo das hortas. Eu posso falar para os meus amigos que é possível, em todos esses espaços que nós temos em casa, é possível você cultivar, você aproveitá-los. Então, essas pequenas ações que nós fazemos individualmente, elas se juntam com outras pequenas ações que outras pessoas fazem e se transformam em grandes ações. E tem um impacto gigantesco aí na preservação do nosso planeta. Na Agenda 2030, eles falam de pensar globalmente e agir localmente. Eu acho que as hortas, tanto as verticais como as horizontais em casa, elas são um bom exemplo disso. É o agir localmente, causando um impacto positivo muito grande no todo. Eu tenho um convite para fazer para todos vocês. É algo simples, com ganhos incríveis, ganhos comprovados e acessíveis a todos. Vamos cultivar afeto e transformar todos os espaços urbanos ociosos em espaços produtivos de alimento, beleza e vida, como esse que eu tenho aqui? Vamos?
Eu sempre penso que as soluções têm que ser divididas em curto prazo e longo prazo. As soluções de longo prazo é para quem ficar, ou seja, todos estamos presentes, todos estamos aqui presentes com esta situação, estas mudanças, todos percebemos as mudanças climáticas. Então, para quem fique é a sustentabilidade. Quem é a sustentabilidade? Para que serve a sustentabilidade? Para as novas gerações hoje aproveitar e deixar para as novas gerações, que são as crianças e adolescentes. Eles são os que vão ficar e vão ter que fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Eu me chamo Kedimiel Novaes, eu sou o fundador do grupo Literarte. Desde 2012 eu venho trabalhando com jovens e adolescentes, começou na escola, para um projeto da escola, e o grupo foi crescendo até os dias de hoje. Ano que vem já fazem 10 anos que nós estamos trabalhando com peças teatrais, começamos trabalhando com obras literárias, e hoje em dia a gente trabalha com peças que têm a ver com problemas sociais. Como a gente trabalhou em 2017, a peça Você é Mais Que Uma Estatística, onde a gente abordou os temas como suicídio, depressão, automutilação, estupro, assédio, uso de álcool e drogas, entre outras situações como problemas familiares, mortes de entes queridos. A gente trabalhou muitos problemas que estavam acontecendo na cidade naquele momento. Então, nós fizemos uma roda, conversamos sobre o que os adolescentes queriam falar naquele momento, o que era o tema importante para ser falado. E decidimos então falar sobre isso, porque estava acontecendo muitos casos de suicídios, não só de pessoas novas, como também de pessoas idosas. E a cidade de Itapiraí tem um clima que é um clima úmido, um clima com neblina, com muita chuva. E eu acredito que esses eventos climáticos possam acarretar em algum sentimento, possam ajudar com que haja a depressão, a tristeza, e muitas vezes também os problemas sociais, como não ter um emprego, acaba atrapalhando também, acaba auxiliando nesse processo de depressão e de tristeza. Os governantes da nossa cidade, infelizmente, não estão a par, não estavam trabalhando com essa questão, e agora que a gente consegue ver que eles estão se mobilizando para isso, que está vendo que o caso é sério, né? A falta de emprego, a falta de oportunidade, ainda envolve os problemas climáticos, acaba fazendo com que os jovens e adolescentes acabam ou saindo da cidade, indo embora para outra procura de uma melhor oportunidade de vida, para alcançar os seus objetivos, ou acabam se entregando ao mundo do vício, do álcool e das drogas, né? Nossa cidade é uma cidade turística, onde tem a preservação da Mata Atlântica, tem uma verba envolvida que auxilia esse programa, né? Então, tem a preocupação com o clima, por exemplo, não existe fábricas poluentes para não atrapalhar, para não causar poluição no ar ou no meio ambiente. Há um cuidado também com os animais, com a preservação da natureza, né, com a fauna e flora, então isso é muito importante. Você já se perguntou se o cultivo de alimentos decair tanto ao ponto de não ser suficiente para todos? Você tem ideia dos danos que a superfície terrestre tem sofrido com contaminações de agroquímicos como fertilizantes químicos, pesticidas e herbicidas? Isto faz com que cultivos de alimentos saudáveis sejam comprometidos e as superfícies de terra sofram com constante degradação. A pegada ecológica é um parâmetro que calcula quantos hectares de terra cultivada por ano precisamos para alimentar cada habitante, região ou país. Para o Brasil, segundo dados estatísticos da Global Footprint Network, a pegada ecológica por cada indivíduo é de 2,4 hectares de terra cultivada. Na América Anglo-Saxã, principalmente nos Estados Unidos, existe a maior pegada ecológica, que é de 9,4 hectares. E o continente africano mantém a menor pegada ecológica, menos de meio hectare. Este parâmetro é um indicador do impacto sobre o uso do solo no planeta.
permitindo comparar a biocapacidade que ainda podemos ter disponível de terra ecologicamente preservada. Cuidar do solo é fazer mais sustentável e perdurável nossa vida no planeta. Meu nome é Cipriano Veiga e tenho 20 anos de idade. Eu atualmente moro em Votorantim e eu cresci em Itapiraí. Meu lazer em Itapiraí era andar de skate e eu participo de um grupo de teatro que se chama Literarte. O grupo que eu participo, ele trabalha sobre vários temas, como comédia, literatura e também problemas sociais, sobre depressão e suicídio. Esse assunto foi trabalhado em 2017. Estava acontecendo isso muito na cidade porque lá não tem muita expectativa de vida por causa do desemprego, principalmente, que não tem muito. E também por ser uma cidade mais triste, fria. E lá também não tem muito incentivo à cultura e o desenvolvimento da cidade não é muito boa. O clima pode influenciar, acho que um pouco talvez seja um dos fatores também da cidade ser mais triste, porque lá sempre chove e está nublado. Minha expectativa para o futuro é desenvolver tecnologias novas, porque eu me mudei de Itapiraí para tentar estudar mais sobre tecnologia e eu quero desenvolver coisas novas e também continuar com a cultura do teatro. Para mim o teatro muda vidas, porque você pode ser uma pessoa mais fechada e com o teatro você consegue se soltar e aprender sobre novas culturas, literaturas. Quando eu morava em Itapiraí, a cidade não oferecia muito suporte político. Hoje em dia eu acho que talvez eles estejam mais atentos, mas quando eu morava lá não tinha muito suporte político, nem ônibus eles ofereciam. Eu não participava da vida política porque eles não deixam claro para a gente participar, eles não influenciam também os jovens a participar e por isso eu não participava. Eu acho que a sociedade tem um grande potencial com o turismo, porque a cidade é bem rica em natureza, então lá tem muito potencial para turismo, então vai gerar vários empregos para as pessoas que necessitam. E isso talvez deixe a cidade um pouco melhor. Independentemente da contextualização geográfica, a juventude tem que ser escutada. E tanto existe juventude no campo como na cidade. Inclusive, para a Agenda 2030, as dimensões são econômica, social e ambiental. As três juntas vão de mãos dadas. Então, a juventude está aqui. A juventude precisa de escuta e não de críticas. E precisa de ajuda. Ajuda num contexto escolar, ajuda no contexto de rua, ajuda no contexto de instituições e da sociedade geral. Então, realmente foi um choque de realidade para mim e realmente ficou o ar pesado durante aquela semana. Eu não fui um dos personagens que entrosou muito assim na peça, mas eu como defendia a causa e realmente era contra aquilo e foi meio complicado para mim. A violência de gênero que acontecia, né? E ver aquilo que realmente acontece, não foi só uma peça de teatro, aí faz a gente pensar mais ainda como o mundo tá. Como a nossa cidade também. A nossa cidade também. Como estava acontecendo, né? Tava tenso. Você fez o papel do padrasto? Foi meio difícil, né? Porque é um papel bem difícil,
praticamente o pessoal Chanteou, né? Ninguém gostava do quadrado. ninguém gosta de ser estupro, praticamente estupro, né? Abuso. E a gente escreveu, né, essa peça pensando nessa situação que estava acontecendo na cidade. Né? Vocês lembram quando a gente fez aquela... Nossa, tinha muito. Vocês lembram que a gente sentou lá em roda e falou o que a gente pode fazer e tal? E aí vocês foram dando sugestões, né? Vocês lembram que teve a sugestão do caso do pai que faleceu, no caso da homossexualidade, né? Que a gente citou do personagem. O que mais que a gente falou? Uso de drogas também. Uso de drogas, a gente falou sobre essa questão do estupro, né? Suicídio, que era mais o foco da peça, era... Depressão. Então, vocês lembram? Ainda estava no tempo daquele jogo da baleia azul ainda, que muita gente estava se suicidando. Ah, verdade, foi bem no mesmo período, né? Foi. E teve a questão da automutilação também, né, que a gente falou. Lembra que a personagem se cortava, porque... Do assédio. Do assédio que teve também, verdade. Foi... Não sei como vocês ficaram, mas eu lembro que eu fiquei meio... sei lá, meio baqueado com tudo que a gente trabalhava, assim. Você ficou também? Porque meio que deu um choque de realidade. E vocês? Não, nos ensaios parecia que era uma coisa normal, mas quando nós fez no teatro, assim, nós viu a emoção que dava. Era forte, né? Era forte mesmo. Eu vi no olhar do pessoal que olhava pra nós, chorava, ficava com ódio de certas pessoas. Era meio complicado. Foi difícil trabalhar. Eu lembro que, olha, eu nunca fui triste assim, mas eu lembro que aquela semana foi tão pesada. Eu lembro que as meninas falavam comigo, vamos fazer um dia pra gente relaxar, porque tá ficando muito pesado. Todos os ensaios a gente acaba tocando nesse assunto pesado e a gente tava ficando meio baqueado, assim, foi bem complicado naquele período, assim, a gente sentia realmente, né? O peso daquilo. Foi bem complicado essa hora que a gente ficou tocando nesses assuntos que estavam acontecendo na cidade e a gente sabia que não era só algo que a gente estava inventando, não era uma história inventada, era uma história real, que acontecia em 2017, né, aqui em Itapiraí. E então mexeu bastante com a minha cabeça, mexeu bastante com como você falou, de você pensar, nossa, é um choque de realidade que está acontecendo aqui. Olá, boa tarde para todas, todos e todes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a Biblioteca Pública Municipal Raul Bopp, que é uma biblioteca temática em meio ambiente aqui do município de São Paulo. É uma biblioteca pública aberta para todas as pessoas. Então nós temos espaços infantis, adulto e temos também todo um acervo voltado para a questão ambiental, de defesa do meio ambiente. Nós oferecemos cursos, oficinas, eventos que também abordem a questão do meio ambiente, além de toda uma articulação com o território para a preservação e divulgação da educação ambiental. Então, nos últimos anos, nós temos trabalhado muito com o território, junto com as crianças, na formação de hortas comunitárias, de também trabalhar o lixo reciclável, a infância sem consumismo. Com os adultos, nós temos, junto com a Comover, trabalhado a questão da agroecologia, a permacultura e como pensar todo um desenvolvimento sustentável na cidade, tendo o Parque da Aclimação como um grande parceiro, né? Então, estou bem contente, né, aqui com vocês e espero poder trocar mais informações.
Amazonia, mujer nativa, ¿para dónde vas? Desde Perú hasta el mar. ¿Cuál mar? Al mar que me liberará. Amazonia significa mujer sin senos. ¿De cuántos ríos te alimentarás? De aquellos que saben navegar. Amazonia, eres dama de tribus, vestida de blanco caminarás, y en el encuentro con el río Negro te desposarán. Curvada como anillos, te despliegas en enruladas selvas, y conectada a una interminable arteria, yo te pienso y recuerdo que de tocarte no estoy muy lejos. Amazonia, ciudad de náufragos, mujer de naciones, ¿qué secretos tuyos guarda el mar? Ninguno, pero allí quiero descansar. ¿Para dónde vas? Amazonia, ¿para dónde vas? Nos manifestamos hoy desde as ruas com cartazes, grafites que sensibilizem as suas mentes do que está acontecendo. E inclusive temos novelas brasileiras que tentam falar ou trazer essa temática de reciclagem, de contaminação com polímeros e as crianças e adolescentes têm que estar afetados, não têm que estar afastados. Então, trazer para eles videocontos, músicas infantis que representem esta situação, não é colocar medo neles, é colocar sensibilização, é colocar conhecimentos e principalmente abrir as sabedorias deles. Porque eles estão no presente e estarão no futuro. De manos como ramas, de dedos como hojas. Muy despacito, un gran árbol siempre agua, palmeras, río, abejas, cacatudo, árboles. Despacito. O inverno acabou e com a chegada da primavera, as flores se abriram para mostrar suas cores atrativas às abelhas, grandes polinizadoras e produtoras de mel. Nesta época tão esperada, a rainha das abelhas achou uma caixa de madeira abandonada num pomar. A rainha então convocou toda a comunidade das abelhas para ocupar aquela caixa. E todas as manhãs iam trabalhar. Ligavam as luzes dos setores e tudo começava a acontecer. As abelhas mais velhas, tão espertas, iam à procura de flores coloridas e abertas para retirar o pólen e levar para a caixa. Já as abelhas mais jovens recebiam o pólen para colocar em pequenos quartinhos cobertos e fechados com cera, para retirar a umidade do pólen. Quando tudo estava finalmente seco, após 30 dias, o mel estava pronto. Mas um certo dia, um avião passou por cima da cidade das abelhas e ao longo de toda a sua trajetória, pulverizou uma chuva de um líquido estranho.
As abelhas então perceberam o cheiro deste líquido e rapidamente se organizaram para fechar a entrada da caixa. Tristemente, no dia seguinte, tudo ficou contaminado. A água que elas tomavam ficou amarga, os peixes da lagoa sumiram e a cor verde do pomar se transformou em marrom escuro. Ninguém soube o que aconteceu com aquelas abelhas. Podem ter mudado de colmeia ou sumiram para sempre, mas elas deixaram um aprendizado, o respeito pela natureza. Ainda que pequenas sejam, há grande importância no que elas nos oferecem, pois nossa alimentação depende de seu trabalho. Polinizar as flores das plantas e assim manter os diversos nutritivos vegetais e frutos em nossa alimentação. Hola, me presento, me llamo Liliana Pardo, soy ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Salta, pública y gratuita. Hace 8 años trabajo en la Escuela Agrícola número 3122 de Salta Capital, dictando la materia agroecología. La escuela se origina por la donación de 600 hectáreas de los descendientes de nuestro héroe gaucho, Martín Miguel de Güemes. Bueno, actualmente contamos con 300 hectáreas. En el año 2017 se produjo un intento de expropiación de parte del predio de la escuela y estaba como justificativo de ese intento de expropiación que la escuela no puede estar en el medio de la ciudad. Cuando comienza la escuela estaba en la periferia de la ciudad. También hay un desconocimiento por parte de la comunidad que tiene en su imaginario que la producción agropecuaria se realiza destruyendo el ambiente y contaminando y ocasionando daños a la salud, cosa de que hoy varios miembros de la comunidad educativa vamos a explicar el trabajo que venimos haciendo en la transición para llegar en algún momento a una producción agroecológica y a largo plazo sustentable. En la escuela podemos usar la palabra agrobiodiversidad, la sumatoria de la biodiversidad natural de la escuela más la diversidad productiva de la escuela. Es una escuela, o sea que lo didáctico pedagógico se aborda a partir de la producción agropecuaria. Contamos con un circuito productivo que comienza en los potreros de forrajeras. En segundo lugar, con los animales de ganadería y de granja. Y en tercer lugar, con agroindustria. 3 pilares de la escuela, dictamos todas las materias. Nosotros lo que necesitamos es, en mi materia de la agroecología, obtener en algún momento una medida de la calidad ambiental de la escuela como agroecosistema. Esto no es fácil, es nuevo, queremos saber si estamos encaminados o no. Por lo tanto, los monitoreos que hacemos son bastante cualitativos, subjetivos, o sea que tienen errores y no seguimos un método científico riguroso, sino hacemos monitoreos con fines pedagógicos. Para ser sostenible un agroecosistema, tampoco no hay muchas medidas numéricas y reales para saber si lo es o no, pero sabemos de 2. También tenemos 2 pilares importantes en la escuela que nos pueden dar una medida de cuán agroecológico o no es nuestra producción. El primero es el suelo, el manejo del suelo, y el segundo es la biodiversidad o agrobiodiversidad. En cuanto al suelo,
Podemos decir que hace unas décadas hemos desterrado el uso de arado de discos y de arado de reja y vertedera. O sea que eso ya es un gran avance porque esas dos maquinarias destruían la estructura del suelo. En el manejo del suelo incluimos la rotación también de cultivos, de familias, que esto nos permite no depender del uso de, por ejemplo, herbicidas o insecticidas. La rotación también nos corta ciclos de plagas y enfermedades. O sea que tenemos varios indicadores positivos en la producción de la escuela. El control mecánico que hacemos de malezas también hace que no necesitemos usar muchos herbicidas. En la escuela, lo que origina la biodiversidad es la infinidad de nichos ecológicos, o sea, las condiciones y recursos que necesitan las poblaciones para sobrevivir y reproducirse, es muy alto. Y eso es lo que origina la biodiversidad de la escuela. También la diversidad es espacial y temporal. Como conclusión, yo he llegado a 3 puntos. Uno referido a la escuela. El primero es que necesitamos monitorear de forma sistemática y con una proyección a largo plazo. El segundo es que necesitamos indicadores reales para el Valle del Lerma, indicadores que podamos usar como testigos para saber cómo estamos trabajando y qué calidad ambiental tenemos. Y el tercero, bueno, para nosotros particularmente es cómo balanceamos lo pedagógico con lo productivo. Échale un poquito de agua, de raíces que se siente la agroecología en el alma. Sin ponerle chimichurri, yo te voy a decir qué pasa. Te envuelve y te desenvuelve, apasiona y enamora, enloqueces y te convences que eres de la Pachamama. Ya que cada vez que se da una tarea se divide en grupos, en donde hay cantidad de chicas y de chicos, es decir, son mixtos. Y las tareas se realizan por sector. En el caso de que la tarea sea pesada, ahí intervienen los chicos cuando las chicas no pueden realizarlo. Sí, me parece que son. Por ejemplo, aquí en el norte es un poco más el machismo, ya que en esto del trabajo sobre el tambo, más contratan a hombres que a mujeres, porque en el sur ahí las mujeres trabajan más, ya que ellas son más observadoras a las cosas que hacen. En cambio acá nosotros, así a los hombres, es más, digamos que los hombres son más del trabajo rápido y sin observar lo que a veces hacemos. Así. Acá en el colegio sí somos más con la igualdad. Todos estamos igual, permitidos para trabajar con lo que sea. Ninguno está prohibido para hacer un trabajo, todos somos iguales. Consideramos que en cuanto a asignaturas o trabajo de campo, como algunas actividades físicas, nos separan. Mientras que en lo intelectual no hacemos diferencia. Y en la parte vocacional es igual manera tanto para los varones como para las mujeres. Soy tratada de la misma manera y tenemos la misma vocación. Tenemos los mismos trabajos, trabajamos todos juntos, como por ejemplo arrear a las cabras, desmalezar, recoger maíz o mazorcas de maíz, transportar las bolsas de 50 kilos de maíz molido en la zorrita, limpiar las parideras, alimentar a las vacas
y etc. Consideramos que hay trato diferente entre alumnos varones que alumnas mujeres. Algunos profesores tienen preferencia por dar sus clases solamente con hombres y dejan a las mujeres de lado, y no es igual, ya que las mujeres no aprenden nada ahí. Sin embargo, el trato que actualmente tenemos es mucho mejor comparado al de atrás. Sí, cuando comenzó la educación, que solamente habían hombres. El cambio climático implica grandes cambios en el clima, como por ejemplo sequías, lluvias torrenciales, granizo, lo cual nos afecta al cultivo, ya que un granizo puede destrozar las plantas que estamos cultivando. Las sequías nos dan sequedad, así que no podemos asegurar producir lo mismo en un año que el año que viene, lo cual trae como el problema de la producción, también problemas económicos, ya que el productor no ganaría lo mismo un año que el año que viene, y los trabajadores que se encargan de recolectar esos cultivos, nadie les asegura tener trabajo este año y tener el año que viene. Ya que como tenemos maíz y a la avena, eso sí, la verdad que nos preocuparía, la verdad, por el caso de las tormentas y todo eso. Por el tema del agua, que falte agua. Y también estamos trabajando para que todo sea más orgánico y ayude a la tierra. La agricultura necesita la fotosíntesis, ya que esta ayuda a la producción. La fotosíntesis necesita el dióxido de carbono, luz y agua. Si estos componentes se afectan, especialmente el agua, puede disminuir el rendimiento agrícola. En la ganadería le afectaría el agua y los cultivos de forraje, ya que con eso se obtienen la carne y leche y afectaría la alimentación de los seres humanos. Los cambios climáticos afectarían tanto a la producción ganadera como a la agrícola, ya que sin el forraje necesario la producción de carne y leche bajaría drásticamente. En el colegio dependemos mucho de la lluvia para el cultivo de alfa, sorgo y maíz, porque sin ello no llegaríamos con la ración diaria para alimentar el ganado. Bueno, si no hubiera abejas, no existiría ni los vegetales, ni los animales, y los humanos se extinguirían. Porque puede venir una sequía mundial y se extinguen las plantas, no va a haber oxígeno y morimos. Lo que nosotros hacemos es un año es plantar gramíneas y el otro año siguiente es leguminosas. Lo que nosotros hacemos es una rotación de cultivos. Lo que aportan las gramíneas, como el maíz, lo que hacen es aportar materia orgánica a los suelos, y las leguminosas lo que hacen es aportar nitrógeno al suelo. Siendo de esta manera, no usemos agroquímicos, los cuales son muy dañinos para el suelo. Y la materia verde que nosotros cortamos, lo dejamos secar y medimos el rendimiento por hectárea a través de la regla de 3 simple, dándonos como resultado el alfalfa con 1,6 toneladas por hectárea y avena con 0,9 toneladas por hectárea. Lo cual es un rendimiento demasiado bajo por el hecho de que nosotros dependemos de las lluvias y solamente tenemos 2 pozos que están en los sectores de allá y allá, dándonos 200 metros de profundidad, y la bomba que está a 80 metros también. Lo que sacamos con 80.000 mililitros de agua por hora. Hola, somos estudiantes de la escuela 3122 Martín Miguel de Güemes.
y alumnos de la materia agroecología. Mi nombre es Saracho Nadia Candela. Y el mío es Elian David Púas Casimiro. De las buenas prácticas agrícolas trata sobre el cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. Hoy buscaremos cuantificar la misma. Cabe recalcar que aquí en nuestro establecimiento poseemos una gran biodiversidad, ya que poseemos nichos ecológicos que son el conjunto de recursos y condiciones en un lugar para que una especie sobreviva y se reproduzca. La riqueza biológica es el resultado de la suma entre especie vegetal y animal, la más representativa de la zona. Cuando el resultado es mayor a 1, que es un monocultivo, es un indicador de que el ecosistema está bien en salud. Este procedimiento no toma en cuenta a otras especies que no son tan importantes y que tampoco toma en cuenta aves, insectos ni microorganismos que también tienden a influir en este ecosistema. La estancia del Rey antiguamente era una finca ganadera, pero luego de 70 años recuperó su riqueza biológica, le llamamos resiliencia. La suma de biodiversidad en el Parque El Rey es de 32, entre especies vegetales como por ejemplo pino del cerro, algarrobo o cedro salteño. Y en especies vegetales, animales tenemos como ejemplo el pecarí de collar, el cóndor, anta o chuña. Aclarando que es en 5 ecosistemas a diferentes alturas que van desde 750 metros a 2000 metros sobre el nivel de mar. Aquí queremos comparar nuestro agroecosistema que está en un solo nivel de una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar con los ecosistemas de la estancia El Rey, ya que poseemos 56 especies animales y vegetales, como por ejemplo en especies vegetales las arbóreas que son moreros, poseemos olmos, ciprés, sauces y álamos. Y bueno, también especies frutales como duraznos, manzanos y ciruelos. Y en animales poseemos roedores como uncuy, liebres y también aves como pájaros carpinteros, teros y gavilanes. También tuvimos en cuenta los insectos como por ejemplo las abejas, que son muy importantes para la polinización, y unos microorganismos. Por ejemplo, los rhizobium, que tienen una estrecha relación con las leguminosas, que permiten la nitrogenación del suelo, evitando el uso de fertilizantes químicos que dañan la salud del suelo. Y también las micorrizas, que son una asociación entre hongos y las raíces de las plantas que ayudan a la mayor absorción de agua y nutrientes del suelo, evitando así fertilizantes químicos y que percudan a nuestro suelo. Notamos que así, con esta relación con microorganismos, reducimos el impacto ambiental. Algo que notamos luego de sacar el resultado de biodiversidad de nuestro agroecosistema es que aumentó el número de riqueza biológica y en cantidad de individuos. Concluimos que esta gran biodiversidad que poseemos a comparación de la estancia El Rey se debe a los paisajes multifuncionales que hay entre potrero y potrero y a la diversidad productiva. A agroecologia contribui para mitigar as mudanças climáticas redesenhando os agroecosistemas. Ou seja, a agroecologia é uma solução e prevenção dos problemas causados pelas mudanças climáticas. O redesenho tenta transformar a estrutura e funcionamento dos agroecosistemas, porque promove a biodiversidade, essa biodiversidade de espécies, e esta é uma grande estratégia para a transformação da ecologia, da biologia, a área social, econômica e ambiental para o planeta. A agroecologia é uma ciência holística que olha para diversas áreas
e tem como objetivo trazer valores que a natureza precisa. E os humanos esquecemos, obviamente. Não se trata de olhar a agroecologia como uma alternativa só. É fundamental, além do resgate da agricultura, nos posicionar como sociedade rural ou urbana dentro de seus princípios. O fato que a cidade tenta imitar as atividades do campo, por exemplo, hortas urbanas, compostagem urbana, já é uma solução para as problemáticas da cidade. A compostagem é um processo biológico de degradação da matéria orgânica que passa por uma mineralização e transforma-se em matéria inorgânica. Só nessa forma inorgânica os cultivos absorvem os nutrientes. Ou seja, a natureza já faz este processo, seja num vaso ou balde, até no mesmo solo. Mas o que acontece é que ela tem seu tempo de finalização. E esse tempo é que o agricultor não espera, tendo que agregar insumos sintéticos, adoecendo os ecossistemas naturais, aumentando os custos de produção e no final é enganado porque no recibe un lucro estimado. Soy la primera mujer en esta escuela agropecuaria. No es fácil enfrentar la gestión. No fue fácil al principio y tampoco hasta ahora. Cuesta en esta sociedad machista, digamos, y más de los técnicos, enfrentarse, y no siendo una ingeniera agrónoma y no siendo una veterinaria. Claro que soy profesora en letras, por lo tanto me tengo que reunir y leer bastante y reunirme con la gente que sabe. Sí tuve apoyo de algunos técnicos, no voy a decir que no, pero el enfrentamiento con otros también fue total, ¿no? No es fácil ser directora en la escuela agropecuaria. Son los 365 días del año, no hay vacaciones, no hay fines de semana, y más a veces con la carencia de personal que estoy sufriendo hoy en día. Acá tenemos en total, en la actualidad, 640 estudiantes. Estamos logrando que cada año, sin llamar, sin ir a las escuelas primarias, sin hacer propaganda, están buscando inscribirse en la escuela. Esto para mí fue debido a que tenemos un club de ciencia, que el club de ciencia participó hasta niveles internacionales. Entonces nos hicimos, por supuesto, más conocidos con proyectos innovadores. Teniendo ese club de ciencia, ya demostramos allí que contenemos al alumno en lo pedagógico, en lo emocional, en lo familiar. Yo siempre digo que aquí somos una gran familia. Pasamos a dejar de ser a verse la directora, la profesora, para pasar a ser la madre, la abuela del estudiante, escucharlo en sus problemas, padres que se acercan planteando los problemas familiares que tienen y los escuchamos y atendemos. Por supuesto, ayudamos en las posibilidades que tenemos, ¿no? Porque a veces las posibilidades tienen un límite, pero en todo lo que uno pueda ayudar y colaborar con el estudiante, allí estamos. En general, los profesores, preceptores, técnicos, todo el personal siempre colaborando con el estudiante. Justo yo asumí en el 2017 de directora, en octubre. Esto pasó unos 2 meses antes, cuando estaba de vicedirectora. Primero y principal, siempre nos objetaban que estamos ya en la ciudad y que por las plantaciones, los animales, no podemos estar cerca de los valles. Mentira total, porque podemos estar muy bien. Un día llego a la tarde, era vicedirectora del turno tarde, y veo unos hombres cavando en un costado de la escuela. Me arrimo para ver quiénes eran, y me decía que estaban haciendo una escuela de bellas artes. Llamo a mi superioridad, en esa época era el supervisor Ortega, el cual desconocía qué hacían esos hombres. Así que procedí en el acto a llamar al 911, a labrar un acta, y frenaron la construcción de dicha escuela. Al enterarse que vino el 911, bueno, los estudiantes preguntaron, se acercaron los padres muy afligidos. Allí vi cómo querían los estudiantes y los padres a la escuela, porque ellos se unieron, ellos realizaron un corte de ruta sin ninguna motivación de nadie, solos totalmente,
La ministra de Educación se tuvo que hacer presente por ese corte de ruta. Tuvimos 3 reuniones más, me acuerdo clarísimo, a veces hasta las 11 de la noche con los papás y la ministra de Educación, y así los padres lograron hacer que no se construya la escuela. Una mamá dijo que vio una maqueta donde acá ya no existía la escuela, había un barrio, había un casino, estaba un banco con plaza, y nosotros nos iban a llevar a 50 hectáreas a Rosario de Lerma. Nadie le dijo que no del Ministerio de Educación que estaba en ese momento, o sea que debe haber sido algo de verdad lo que dijo la mamá que vio esa maqueta en el Ministerio de Educación. Realmente la vocación agropecuaria en el ciclo básico se nota en pocos estudiantes. Soy sincera, porque a veces los chicos vienen pensando porque les gustan los animales, la plantita, y no saben lo sacrificado que es ser estudiante en una escuela agrícola. Es estar todo el día y estudiar el doble de otras escuelas. Después del ciclo superior ya sí lo notamos a los chicos con una vocación total, una entrega, un aporte. Desde que yo asumí en 2017 hasta la fecha, tengo 23 personas menos en el campo, no de profesores, estoy hablando de personal de campo. Los chicos hay que ver cómo reemplazan a esas 23 personas, están preguntando qué pueden hacer, en qué pueden colaborar, en qué pueden ayudar. Estoy hablando más del ciclo superior. Sí, chicos del ciclo básico también, pero son menos, ¿no? Como dije, pero totalmente aman la escuela. Ellos aman, y se nota ahora en la futura promoción que salen de técnicos agropecuarios que realmente dan su vida por la enseñanza agropecuaria. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Alejandra Aguilar, soy arquitecta y quería contarles acerca del crecimiento de la ciudad de Salta. Bueno, la ciudad de Salta se encuentra emplazada en un valle, se encuentra rodeada por cerros, y al momento de su fundación se realizó una trama que es ortogonal, ¿sí? Y es una cuadrícula. Como toda ciudad empezó a desarrollarse de manera centralizada, y a lo largo del tiempo esta centralidad y densidad que figura en la ciudad, es decir, que los edificios que estaban en el centro de la ciudad son los más altos, y con el tiempo esta mancha urbana se fue desplazando tanto de norte a sur como de este a oeste, teniendo en cuenta que existen límites naturales que limitaron el crecimiento, pero no obstante la ciudad se amplió, ¿sí? Hablando un poco de la escuela, si nos remontamos a 1984, la escuela se encontraba alejada de lo que sería el centro de la ciudad. Ahora, en la actualidad, la escuela se encuentra formando parte de todo este entramado urbano, ya que se debe al crecimiento de la misma. Muchas gracias. Cuando la población crece, paralelamente crecen los centros urbanos. Para que os centros urbanos crezcan, precisa de desmatamento e, consequentemente, a impermeabilização. Ou seja, o carbono que era tomado pelas árvores ou plantas não tem como ser absorvido, portanto, fica preso no ar atmosférico. A interrupção dos processos biológicos é como que acaba con la salud del planeta. Mi vida comienza acá en la escuela agrícola, en la escuela que era Escuela Nacional de Agronomía, en el año 1976, en la cual estábamos formados en un ciclo experto agropecuario y agrónomo general. En ese entonces dependíamos del Ministerio de Agricultura de la Nación, con un plan de estudio muy distinto al actual, hasta que en el año 1985 ya pasa a ser escuela provincial, se hace el traspaso, y creo que en 1988 ya la escuela definitivamente es escuela provincial. En la época mía, en 1976, no existían las mujeres, la escuela estaba hecha únicamente para hombres, porque los hombres veníamos internados, así que no estaba contemplado
la asistencia de la mujer a la enseñanza agropecuaria, ni como tampoco las profesoras, eran muy pocos las docentes mujeres en esa época. Recién en el año 1990 comienza a insertarse la mujer en la educación agropecuaria. La mujer fue un gran cambio para la escuela, se insertó muy bien porque eran las chicas que querían ser profesional, ingeniera, veterinaria o aprender las tareas de campo. Fue una inserción que costó porque las instalaciones no estaban preparadas, como decía, así hasta que las mismas autoridades comenzaron a entender de que la mujer se tenía que insertar en la vida agropecuaria, tanto mujeres docentes como las alumnas, hasta que fueron adaptando todas las instalaciones para que tengan sus respectivos baños, vestuarios, que fue un gran problema porque la escuela no tenía contemplado la inserción de la mujer en la vida agropecuaria. Como sabemos, el norte argentino generalmente el hombre es muy machista, así que está costando mucho que la mujer se inserte laboralmente en la parte pecuaria. Sí en la parte de lo que es laboratorio, oficina, esas cosas, pero la mujer está capacitada y puede cumplir el mismo rol que el hombre en distintas actividades agropecuarias. Así que creo que con el tiempo y la enseñanza, sobre todo de la escuela, esto va a ir cambiando y la mujer va a lograr su lugar que se merece en el campo. En la escuela siempre hemos luchado para que sea una agricultura sustentable y creo que es la base fundamental para formar a los alumnos, para que ellos conserven lo que es la naturaleza y sobre todo darle importancia a las labranzas mínimas para que tengamos suelo por año muy productivo. Dado al cambio climático, se ha ido corriendo un poco la lluvia. Nosotros antes teníamos una lluvia bien distribuida durante el año, ahora cuesta mucho el agua. Entonces se la está aprovechando de una manera más sustentable para una mejor producción. Pero la escuela cumple un rol importante para el uso correcto del agua. As hortas urbanas são uma alternativa para solucionar este problema de carbono atmosférico nas cidades ou centros urbanos. A arborização de espaços abandonados também é uma boa solução porque se cria um sistema de diálogo entre a natureza e também com as necessidades biológicas das espécies que convivem na cidade. Por exemplo, nós precisamos de oxigênio. O oxigênio é liberado pelas plantas. Nós liberamos carbono. Esse carbono é absorvido pelas plantas. Então, é um ciclo que temos que voltar a retomar com muita atenção e achar que temos soluções. Criar um sistema de diálogo ambiental com o governo e as corporações da construção que percebam a solução como a origem do problema. Muitas vezes somente vemos o problema como uma consequência, mas não vemos a causa. Por exemplo, os problemas de alagamento poderiam ser solucionados por meio da construção de calçadas com lajotas que permitam a permeabilização, a infiltração da água e que não tenha muito impacto da chuva e assim diminuir o escoamento. Hubo una vez un tiempo de pandemia en que toda la humanidad tuvo que cerrar las puertas de sus casas y abrir una ventana en el interior. Por un periodo indeterminado, ninguna persona podía circular por las calles. Aquel entonces, una amiga de 50 y tantos años
Me contó su historia de cómo ella lidió con el encierro. Lo más interesante que me dijo, que desde su ventana conoció a otros vecinos y amigos. Pero, ¿cómo?, me pregunté. No estaba prohibido circular por las calles. Ella pasó a contarme que el primer día de cuarentena fue muy difícil porque por la primera vez después de muchos meses abrió una de las ventanas de su casa que daba al patio trasero. Ella percibió mucho desorden. Casi los árboles no se veían por la altura de los pastos y algunos ya no tenían hojas. Estaban secos, feos y tristes. Entonces decidió limpiar el lugar, buscó algunas herramientas, pala, azada, pico, escoba, rastrillo y entró al matagal. Fueron días de mucho trabajo y de muchos pensamientos. Incluso comenzó a hablar con los árboles, aunque ella no esperaba respuestas, pero sus plantas respondían cada vez que ella percibía cambios en su vigor, color, brillo y perfume de las hojas verdes. Construyó una huerta y pasaba horas y horas hasta llegar la noche. Un día llegaron nuevos vecinos. Eran los periquitos. Se instalaron en la base de una panoja de frutos. Llegaron de a pares, ellos son casados y cada uno tiene su compañera de vuelo. Procuraban alimento. Mi amiga todas las mañanas hablaba con ellos gritándoles ¡banana! Y ellos respondían desde las ramas de los árboles. Siempre llegaban vocalizando un trino. No era una sinfónica afinada, pero mi amiga entendía el mensaje. Tanto así, entendió que desde la ventana descubrió otro mundo, con viejos vecinos, sus plantas y los recientes invitados, los periquitos, para disfrutar de una nueva conexión. Y desde su ventana también descubrió cómo dialogar con la naturaleza. Para desmatar se utilizan técnicas de cortar árvores y también otra muito mais danosa, que são as queimadas. O pior é que, às vezes, as queimadas nascem com um propósito de limpeza de pasto, que está proibido, é ilegal, mas termina atingindo a Mata Atlântica preservada. A falta de conhecimento e experiência do agricultor rural, convencional, termina sendo um problema para o vizinho e para a natureza também. Conseguir parcerias com organizações rurais que assessorem aos agricultores desde as leis que integram esta prática e também as consequências que pode acontecer, seria uma solução. Também formatar um plano de advocacy para conseguir limitar essas práticas ou proibi-las definitivamente.
Amazônia não é só um contexto geográfico limitado. A Amazônia é do mundo. E o que está acontecendo na Amazônia também acontece em outras partes do planeta. Portanto, é um problema mundial e a solução é mundial. Construir diálogos políticos internacionais para começar uma sensibilização e o valor que tem o chamado pulmão do mundo, que é a Amazônia, seria uma solução muito mais expandida, rápida, eficiente, que olhar para a Amazônia como um problema geográfico, regional, de um país ou dos países que integra a geografia da Amazônia. Warai. Para. Iri. I. Nyangareko kare. Ya sobai tumba chere tara retare. Queima na cara, queima nos olhos, queima na pele dos que menos tem, queima na alma da minha existência, queima no centro da natureza. A chuva arde e queima a terra, pingos de água caem, me respeita a tranquilidade da mãe terra. Queima, 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 queima demais. Queima si respiro o
ar poluído. Se o avião passar por cima dos filhos, queima na floresta, queima os cultivos. E se me alimento, queima demais, queima demais. Queima na família dos recém-nascidos, muita descendência dos abatidos. Queima toda origem, queima os povos, que leva teu DNA original. Queima os cantos dos passarinhos, queima o hábitat dos animais. Queima, 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 queima. 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 Demais. La agroecología es un arte puesto en escena por la misma naturaleza. Sus actores principales no son más que los factores emergentes como la resiliencia, resistencia o fuerza a sobrevivir en condiciones desfavorables. También la fertilidad del suelo como uno de los factores que más degradados se encuentran. El arte mismo es un proceso de experiencias que unifica cultura y humanidad, hermana dialectos y es una fuente de abastecimientos de personajes sensibles, permitiendo impactar socialmente sin diferenciar niveles sociales. Aquí, con agroecología, todos somos invitados a presenciar lo escrito por la naturaleza. Nadie queda excluido, porque quien se apasiona por ella se transfiere a otra realidad que no es más que la traducción del lenguaje natural del planeta y todo su alrededor. Para transmitir agroecología no hace falta ser agrónomo o empresario, ser arquitecto o empleado. Hace falta 5 pétalos de sentidos y 1 de sensibilidad. La agroecología puede llegar a ser la sanadora de muchas dolencias físicas, psicológicas y emocionales, porque trata de la curación de la más antigua y letal enfermedad en el mundo, el egoísmo del filántropo. Agroecología es la más sana conciencia que el planeta debe comenzar a trascender. Agroecología, más que teoría, una práctica de la sensibilidad, del dejar de lado lo común, lo que barre, lo que absorbe, lo que trae poder sin sentido. Es mujer, es hombre, es anciano, es cultura y paz, es salud, es alimentación segura, es un todo de lo mucho que falta, es lo que falta de lo mucho que abunda. Agroecología es magia en el alma, es seguridad, es despertar de la ciencia con conciencia y sensibilidad. Promover arte, cultura e meio ambiente, trabalhando sempre em prol do alcance dos 17 Objetivos da Agenda 2030. Multiplicando novos olhares. Desde la tierra hasta el cielo, una semilla siempre seré. Iré subiendo muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito.
y mis raíces serán mis pies, para llegar mis brazos tallos serán. Muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito. Y al final un gran árbol seré, un gran árbol siempre seré. Muy despacito, muy despacito, muy despacito. Un árbol como hombre o mujer, un ser humano de raíces como pies, de cuerpo, de manos como ramas, de dedos como hojas. Muy despacito, un gran árbol siempre seré, un gran árbol siempre seré. Muy despacito, muy despacito.